Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Nosso tema hoje é tempestade, e agora? E o nosso texto bíblico está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Vamos ler a palavra de Deus. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Os discípulos enfrentaram um vendaval. Não deve ter sido a primeira vez na vida. Alguns deles eram pescadores e viviam no mar. Os outros que não eram necessariamente pescadores devem ter usado o transporte fluvial muitas vezes, porque era o mais comum. E então, enfrentar vento no mar para eles não era novidade. Mas eles chegaram a ficar com medo. Então isso aqui mostra que não era aquela brisazinha qualquer, era um vendaval, um vento forte. Forte mesmo, capaz de trazer nuvens escuras, capaz de levantar ondas gigantes, capaz de chacoalhar o barco, tirando completamente a estabilidade e a segurança de quem está dentro do barco. Jesus estava no barco e estava dormindo. E os discípulos, então, vão acordá-lo assustados, gritando, pedindo socorro, com medo de morrer. Alguma vez você já passou por alguma tempestade na sua vida? Já enfrentou fortes ventos? E aqui eu não estou perguntando apenas tempestade no mundo físico. Podemos tomar aqui a tempestade como símbolo de dificuldades grandes que aparecem na nossa vida e que você fala: meu Deus, e agora? Você já viveu um momento assim? Como enfrentar isso? Nós vemos nos discípulos algumas coisas que nós podemos aprender com eles, tanto coisas positivas quanto negativas. Vemos que eles tinham uma grande disposição de obedecer imediatamente às instruções de Jesus. Jesus lhes disse, versículo 22, certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Não vemos aqui nenhum dos discípulos dizendo: Mestre, estou vendo umas nuvens meio estranhas lá, parece que vai chover. Vem mau tempo por aí, acho que seria melhor a gente ir num outro momento. Não. Jesus falou: Vamos. Eles se prontificaram a ir. Essa é uma qualidade que nós devemos aprender com os discípulos. A disposição de obedecer Jesus sempre vai nos manter sempre perto de Jesus, vai nos manter sempre conectados com Jesus, o canal de comunicação com Jesus sempre aberto. E se eu vou enfrentar uma tempestade pela frente, é melhor que Jesus esteja no barco junto comigo. Porque tempestade sem Jesus é muito ruim. E os discípulos, então, eles estavam ali com Jesus. Há uma outra coisa que observamos nos discípulos que não é tão positiva.
que é a aceitação passiva do fracasso. E isso nós vamos aprender a não ter essa qualidade que havia nos discípulos neste momento. Versículo 24 de Lucas 8 diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Jesus tinha dito algo para eles: vamos para o outro lado do lago. Jesus não tinha dito: vamos entrar no mar e morrer no meio do mar. Jesus tinha dito: vamos para o outro lado do lago. Tudo bem que os discípulos ali talvez não tivessem todas as informações sobre Jesus que nós temos hoje. Eles ainda estavam descobrindo quem era aquele que estava com eles, que quando dava uma ordem às águas, elas obedeciam, quando dava uma ordem ao vento, ele obedecia. Eles ainda não tinham feito todas as descobertas. Mas Jesus tinha falado muito claramente para eles que estavam indo para o outro lado do lago. E eles saíram com o propósito de chegar ao outro lado do lago. No meio do caminho a coisa complica e eles falam: agora é morrer. Nós não podemos aceitar tão passivamente o fracasso assim. Se Deus nos deu um rumo, se Deus nos deu uma direção, se Ele nos falou para ir em determinado objetivo, não desistamos desse objetivo por causa de dificuldades que apareçam no meio do caminho. Vamos aprender a ser mais perseverantes, a ser mais persistentes, a ser mais resilientes, a encontrar forças quando parece que elas já não mais existem, para chegar ao objetivo lá no final. Os discípulos disseram: vamos morrer, mas Jesus tinha dito: vamos para o outro lado. E agora? Qual palavra que vale? A dos discípulos ou a de Jesus? Os discípulos foram pedir socorro a Jesus e Jesus mostrou qual era a palavra que valia. Era a dele, porque a hora que ele falou com a água: fique calma, ela ficou. Quando ele falou com o vento: pare com essa bagunça, o vento parou com aquela bagunça. É importante nós entendermos quem é que tem a palavra final. Talvez Deus te deu um sonho, te deu uma visão, te deu um propósito, e você começou a fazê-lo, e no meio do caminho apareceram aqueles urubus rondando aí a tua vida, dizendo: não, vai morrer, vai acabar, vai destruir, e você começou a acreditar neles. Fique com a palavra que Jesus te deu lá no começo. E volte a Jesus para dizer: Senhor, está dando coisa errada, eu preciso de socorro, preciso que o Senhor intervenha, preciso que o Senhor dê umas ordens aqui a alguns inimigos que estão se levantando para tentar me impedir. Porque Jesus sempre continua conosco, pronto para nos ajudar quando nós clamamos pelo seu socorro. Vemos uma outra qualidade nos discípulos, também negativa, que é a qualidade de vacilar na hora de confiar em Deus. Jesus perguntou para eles, no versículo 25, onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? A questão não é se você tem fé ou não. Todo mundo tem fé. O problema é que a fé, às vezes, é colocada no lugar errado. Jesus não perguntou a eles: vocês não têm fé? Não, não perguntou. Jesus sabia que eles tinham fé. Jesus só perguntou: onde está a fé de vocês? Muitas vezes nós já temos as coisas, mas elas não estão no lugar certo. Sua fé, para ser efetiva, ela precisa estar colocada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador da sua vida. Tem muita gente que tem fé,
mas coloca a fé em algo que não é efetivo. Jesus é o alvo, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que a nossa fé precisa estar depositada. Confie inteiramente no Senhor e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus merece a nossa total confiança. Onde está a sua fé? Alguns têm fé no dinheiro, outros têm fé no bom emprego, alguns têm fé num partido político, num governo. O salmista uma vez disse: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que nós depositamos a nossa fé. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus. Eu não posso cometer o erro que os discípulos cometeram, de vacilar na hora de confiar no Senhor. Qualquer que seja a situação, primeiro socorro, o mais seguro socorro é o Senhor. É para Ele que eu tenho que correr. Torre forte é o nome do Senhor. Nele os justos encontram abrigo. Corra para a presença do Senhor. Coloque a sua fé no Senhor. É nele que nós podemos encontrar verdadeiro descanso. Vemos também nos discípulos uma disposição para aprender e crescer com as experiências da vida. E essa é uma boa qualidade, nós podemos copiar. Quando Jesus perguntou a eles, versículo 25, onde está a sua fé? Eles ficaram amedrontados, eles ficaram admirados e eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Eles reconsideraram as coisas. Eles avaliaram a experiência. Jesus pregava e multidões o ouviam. Ele era seguido por numerosa multidão o tempo todo. Mas Jesus escolheu dentre a multidão 12 discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos, e estes andavam com ele mais próximos. Quando Jesus falava em parábolas para a multidão, em particular ele explicava tudo para esses 12, que eram seus discípulos. A importância de pertencer a um pequeno grupo, como esses discípulos pertenciam a um pequeno grupo, é que você tem a oportunidade de amadurecer as suas experiências, compartilhar, considerar, discutir alguns aspectos. E esses discípulos estavam tendo ali a oportunidade entre si de levantar a questão: quem é este? Até as forças da natureza obedecem ao comando dele. Eles estavam fazendo grandes descobertas neste pequeno grupo que eles pertenciam. É importante você pertencer a uma igreja, estar conectado a ela. Se a igreja tiver reuniões nas casas, pequenos grupos ou células, participe também disso, porque nessas circunstâncias você tem a oportunidade de aperfeiçoar aquilo que você crê. O fato é que eu posso enfrentar as tempestades e sair vencedor nelas se eu tiver disposição imediata para obedecer a Jesus, como os discípulos fizeram. Jesus diz: vamos para o outro lado, eles foram. Se eu não cometer a falha que os discípulos cometeram, de aceitar passivamente o fracasso. Eles saíram para ir para o outro lado, mas deu errado, vamos morrer. Se eu aprender a não fazer isso, vai me ajudar a enfrentar as tempestades com mais sucesso. Se eu aprender a lutar pelos meus objetivos, aqueles objetivos que Deus me deu, Jesus falou para eles: vamos para o outro lado. Era lá que eles tinham que chegar, não era morrer no meio do caminho.
Às vezes você ouve aí uma palavra negativa, um resultado de um exame médico dizendo que você tem pouco tempo de vida. Não são essas pessoas que nos dão a última palavra, não. A última palavra vem de Deus. Vai conversar com Ele, vai ver se é isso mesmo. Porque não é a tempestade que determina o nosso sucesso ou fracasso, mas é a presença de Jesus na nossa vida, é o propósito dele na nossa vida. Se eu souber onde encontrar a minha fé na hora da necessidade, e eu tiver disposição para aprender e crescer com os meus acertos e com os meus erros, eu vou descobrir que as tempestades não vêm para me destruir, mas elas vêm para me fortalecer, para me deixar melhor. Porque afinal de contas, ninguém é o mesmo depois de ter enfrentado uma tempestade, contando com a presença de Jesus. Se você já experimentou isso, você sabe que depois de experimentar um tempo ruim, mas com Jesus ali nos guiando, nós chegamos melhorados do outro lado. Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Não aceite a derrota. Não abaixe a sua cabeça para a circunstância. Abaixe a sua cabeça para Deus. Curve-se diante dele. Aceite o que ele tem para a sua vida. Renda-se a ele. Ande com ele. Creia nele. Coloque a sua fé nele. Porque nada, nem ninguém pode vencer os propósitos de Deus. Os propósitos do Senhor permanecem para sempre. Todos os seus propósitos serão realizados. Vamos firmes, seguindo aquilo que Jesus nos mostrou, aquilo que ele nos deu. Tempestade? E agora? Bom, o que tenho eu a ver com tempestade? O que me interessa é o que Jesus tem para mim. As tempestades podem aparecer, mas Jesus nunca, nunca vai me abandonar. Curve sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você. Talvez você está no meio de uma tempestade. Talvez você pense que a vida está chegando ao fim, que não há mais esperança nem propósito para você. Mas eu quero te dizer algo. Não são as circunstâncias que determinam o tempo da nossa existência. Nem são as circunstâncias que determinam o rumo do nosso caminho. Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Confie nele, ponha a sua fé nele, em Jesus. Siga Jesus, entregue-se a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, desperta a fé nesse coração. Acorda essa pessoa para enxergar as coisas como o Senhor vê. Desperta fé nesse coração. Ensine essa pessoa a colocar toda a sua fé inteiramente em Ti. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com alguns dos seus amigos, abençoe outras pessoas também, não fique só para você, mas distribua isso para que outros possam receber o que o Senhor tem para a sua vida também. Deus abençoe.